depois de estudarmos os modelos atômicos de Dalton e de Thomson, nós vamos nos preparar agora para um terceiro modelo atômico, que foi o modelo atômico de Rutherford, o modelo do sistema planetário. Mas para isso acontecer, algumas coisas foram fundamentais, como por exemplo, os experimentos realizados pelo Goldstein, que foram fundamentais para a descoberta da segunda partícula subatômica. Você sabe que quem descobriu a primeira partícula subatômica foi o Thomson. Essa primeira partícula subatômica foi o elétron, né? Pois agora a segunda partícula subatômica a ser descoberta foi o próton. Como é que os prótons foram descobertos? Vamos lá. Então, em 1886, o físico alemão Goldstein, ele descobriu os raios canais, também chamado de raios anódicos. Eu vou usar o termo mais utilizado, raios canais. Ele pegou a ampola de Crookes de novo e fez uma modificação também genial. Foi o que ele fez. Daqui a ampola de Crookes é uma ampola de vidro com gás residual sob baixa pressão e uma diferença de potencial da ordem de 20.000 volts. Você sabe que quando você liga o campo elétrico, né, você tem aqui os raios catódicos, que saem do cátodo em direção ao ânodo, do polo negativo para o polo positivo. Esses raios aqui, representados por essa seta azul, você já conhece. São os raios catódicos. Beleza. Está aqui o gás sob baixa pressão e a bomba de vácuo. Só que o que foi que o Goldstein fez? Ele resolveu fazer buracos no cátodo. E quando ele fez buracos no cátodo, ele observou vários feixes luminosos atravessando esses buracos no cátodo. Enquanto os raios catódicos iam para a direita, e os raios catódicos são negativos, que a gente já estudou isso, são elétrons, tinha um feixe aqui de raios vindo no sentido contrário, que são representados aqui por essa seta vermelha, e esses raios foram chamados de raios canais. Logicamente, o Goldstein começou a querer estudar esses raios canais. E aí fez alguns experimentos para estudar a natureza dos raios canais. Do mesmo jeito que o Thomson foi estudar a natureza dos raios catódicos, até descobrir que esses raios catódicos eram elétrons, o Goldstein começou a realizar experimentos para estudar esses raios canais. Primeiro experimento, óbvio que isso tinha que ser feito. Colocar aqui um campo para estudar se esses raios canais eram carregados negativamente ou positivamente. Não é novidade para ninguém que os raios catódicos, como são elétrons, eles são atraídos, um feixe de raio catódico é atraído para o polo positivo do campo elétrico. Já os raios canais, eles eram atraídos na direção do polo negativo do campo. Então, os raios canais, eles eram positivos. Enquanto os raios catódicos são negativos, são elétrons, os raios canais são positivos. Foi a primeira conclusão a partir desse experimento aqui realizado, porque os raios canais eram atraídos pelo polo negativo do campo. Eram atraídos para o cátodo, ok? Então, aqui uma outra figura para mais ou menos você entender, né, o que são os raios canais. Está aqui a ampola de Crookes, está aqui o cátodo, só que é um cátodo perfurado, o cátodo que é o polo negativo, e está aqui o ânodo. Quando você tem um gás residual sob baixa pressão, né, e coloca uma diferença de potencial, quais são os raios que você estudou em primeiro lugar? São os raios catódicos. Quais são os raios catódicos? São raios que saem aqui do cátodo em direção ao ânodo. Seriam esses raios aqui, ó, que estão vindo da direita para a esquerda, né? Eles estão vindo para cá. Essas bolinhas aqui são bolinhas representando o gás residual. Pode ser hélio, hidrogênio, etc. Ok. Só que como o cátodo está furado, alguns feixes, algumas partículas vêm para o lado oposto, atravessando esses buraquinhos, ó, que são os chamados raios canais. Enquanto os raios catódicos são elétrons, são negativos, os raios canais são positivos. Alexandre, nessa altura, você estaria correto dizer que os raios canais, que são esses raiozinhos aqui, que estão indo para o outro lado dos raios catódicos,
eles são positivos. Dá para dizer que eles são prótons? A resposta é não. Você vai já ver que enquanto os raios catódicos, os resultados lá na ampola de Crookes, com os experimentos que o Thomson fez, não mudava nada, independente do gás utilizado, pois a natureza desses raios canais mudam de acordo com a natureza do gás. Quando ele usa hélio, quando ele usa gás hidrogênio, são íons positivos. Ainda não posso dizer que são prótons, são íons positivos. Só tem uma situação é que esse íon positivo vai ser próton e que você vai ver. Quando o gás residual utilizado dentro da ampola é gás hidrogênio. Quando for hélio, não vai ser próton. Vai ser hélio mais, ok? Hélio mais não é um próton, é mais de um próton, né? Ok? Beleza? Então, se o gás residual é o hidrogênio, os raios canais são constituídos pelos íons gasosos positivos H+. O que é H+? É um átomo de hidrogênio, um dos isótopos do átomo de hidrogênio, que a gente chama de prótio. O prótio, o que é o prótio? É um próton e um elétron. Se você arrancar o elétron, só sobra um próton. Então, o átomo de hidrogênio, que só tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera, quando você arranca o elétron, só sobra um próton. Então, se o gás residual for o hidrogênio, aí sim, os raios canais são um próton. Mas se é outro gás, vai ter mais de um próton, porque outro gás, o hélio, por exemplo, tem mais de um próton no núcleo. E no núcleo não vai ter nem só próton, vai ter próton e nêutron, que nessa época era uma partícula subatômica que também ainda não tinha sido descoberta, né? Nem o próton ainda tinha sido descoberto até então, né? Nós vamos chegar a conclusões que vão levar à descoberta do próton, ok? Então, se o gás residual for o gás hidrogênio, que é o H2, ok? Quando esse gás hidrogênio colide com os raios catódicos, que são elétrons, esses raios catódicos, ó, ionizam o gás hidrogênio, ou seja, está aqui a ligação covalente do gás hidrogênio, que são 2 elétrons, aí o raio catódico arrancou um elétron. Agora são 2 elétrons e agora só ficou um elétron, tem H2+. É uma molécula ainda, ó, porque tem 2 átomos unidos, mas essa molécula está positiva. Aí quando essa molécula positiva colide com outro elétron, ela rouba esse outro elétron, 2 elétrons agora. E agora a molécula foi despedaçada. Nós temos 2 prótons, 2 átomos de hidrogênio separados no espaço. Então, quando o gás residual era hidrogênio, a molécula de hidrogênio, falando simplificadamente, acaba sendo ionizada, os elétrons dessa molécula são arrancados, a molécula é despedaçada, se transforma em 2 átomos de hidrogênio, e 2 átomos de hidrogênio, já que perdeu os elétrons, só tem um próton. Então, quando o gás residual da ampola de Goldstein, que é a ampola de Crookes modificada, com o cátodo perfurado, né? Que aí dá para ver os raios canais. Quando ele usa como gás residual, gás hidrogênio, esse gás residual é o próton. Então, dessa maneira, eles já estavam trabalhando com a segunda partícula subatômica, que era o próton. Mas detalhe, do mesmo jeito que o Crookes trabalhou com os raios catódicos, que são elétrons, e não foi o primeiro a descobrir os elétrons, porque quem fez isso foi o Thomson. O Goldstein, quando estava colocando o gás residual, o gás hidrogênio, já estava trabalhando com prótons, mas não foi ele que disse. Está aqui a segunda partícula subatômica e eu vou dar um nome para ela. Não foi ele que fez isso. Mas vamos ver quem foi, ok? Então, quais são as características dos raios canais? Os raios canais, eles possuem carga positiva. Só que essa carga positiva, a natureza desse raio canal não era a mesma independente do gás residual utilizado na ampola. Ela modificava. Podia ser H+, quando utilizava gás hidrogênio, podia ser hélio+, quando utilizava gás hélio, ok? Então, a razão entre a carga e a massa dessa partícula não era fixa, como lá no caso do Thomson, porque o elétron, ele vinha de qualquer tipo de gás. Mas o raio canal, dependendo do gás, como ele é uma partícula do gás carregada positivamente, já que ele é positivo, ele vai depender da natureza do gás. Então, a razão entre a carga e a massa
dependia do gás utilizado na ampola. Quando se utilizava o gás mais leve, que é o gás hidrogênio, a razão entre a carga e a massa era a maior possível. Carga-massa, se você usa uma massa menor, a razão entre a carga e a massa é a maior possível. A razão entre a carga e a massa era a maior possível quando ele usava gás hidrogênio. E essa razão era 1836 vezes maior do que a massa de um elétron. Então, mais na frente, quando for dito que, na verdade, quando se usa hidrogênio, essa carga positiva é um próton, o próton vai ter uma massa 1836 vezes maior do que a massa de um elétron, ok? Beleza. Terceira propriedade dos raios canais. Essas partículas possuem uma intensidade de carga igual à de um elétron, só que com sinal oposto, ok? Ernest Rutherford, portanto Rutherford, ele denominou os raios catódicos de prótons. O que é que significa essa palavra próton? É uma palavra grega que significa primeiro. E ele disse que esses prótons, eles eram também presentes em qualquer tipo de matéria. Portanto, era uma partícula fundamental da matéria. Era a segunda partícula subatômica, uma segunda partícula menor do que o átomo. E depois, foi descoberto que a massa de um próton é 1,67 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então, resumindo, o primeiro a trabalhar com os raios canais foi o Goldstein. Os raios canais, quando você usa gás hidrogênio como gás residual, é um próton. Se utilizar outro gás, não é um próton. Só quando usa gás hidrogênio. Quando usa gás hidrogênio, é um próton. Aí o Rutherford foi o primeiro a perceber que esses raios canais, aqui tem um errinho, não é raios catódicos, é raios canais. Ele foi o primeiro a perceber que esses raios canais também faziam parte de todo tipo de matéria, e ele deu o nome de próton, que significa primeiro, e aí estava descoberta a segunda partícula subatômica. Então, a rigor, quem deu o nome de próton, quem acabou dizendo que isso era uma partícula fundamental da matéria foi o Rutherford. Mas o Goldstein já estava trabalhando com esses prótons quando usava como gás residual o gás hidrogênio. Ok?